Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao canal do Titio Rômulo. Cara, e hoje o assunto é estratégia de alto nível. Você tá com dúvida aí sobre qual suporte você vai carregar na sua conta e garantir que seu time não caia no meio da luta, cara? Você tá no lugar certo. Cara, quer saber qual desses investir seu recurso suadaço aí, que é difícil de conseguir recurso nesse jogo? Então segura aí que a análise vai começar agora. Hoje a gente vai dissecar aí o que eu chamo de trio de ferro. Nós vamos aí ver com profundidade os nossos healers. Luin, Osser e o Ing, né? Lu Ing. Vamos chamar só de Ing que fica mais fácil. Muita gente aí comete o erro de achar que suporte, cara, é tudo igual. Só serve pra dar HP, mas a realidade disso é bem diferente, né? O segredo aqui não é apenas o quanto eles curam, mas como esses personagens podem buffar o seu time e o quanto de utilidade eles trazem aí pra mesa na hora do comparativo. O grande diferencial, cara, entre esses três personagens é o cenário onde cada um vai atuar. A gente tem a Osser, que é a rainha da progressão, no caso, né? É a mais amigável aí pra quem está começando agora e precisa de alguns atributos bem brutos. A gente tem a Eluin, que funciona como um verdadeiro motor de energia essencial aí pra você, quando você tá travado naquele chefão chato pra caramba do PvE. E, por último, a gente tem o Ing, que é um terror aí na arena, tá, cara? Ele vai trazer mecânicas de compartilhamento aí de dano e uma limpeza geral de buffs que vão mudar completamente aí o meta que você pensa que tá no PVP. Bom, galerinha, vamos lá. Vamos iniciar aqui com a Osser. Eu acho que com a Osser vai ficar legal, porque acho que é o primeiro foco que a gente tem que dar aqui no jogo, porque ela é mais barata, tá? Barata que eu falo, gente, significa que você não precisa gastar dinheiro de verdade. Você usa recursos do jogo, que não são difíceis de conseguir, mas também não são fáceis. Então eu posso dizer que a Osser é barato de se conseguir. Mas se você tá começando o jogo e já investiu um pouco na Lilian, tá na hora de você tirar o olhinho de cima da Lilian e passar a olhar com carinho como que você corre atrás da Osser. Ela é sua melhor amiga, vai ser sua melhor amiga por um motivo muito simples, né? A disponibilidade dela não é tão difícil. E no começo, cara, do jogo, o que importa mesmo é atributo bruto, né? Então, como você vai começar a usar recursos do jogo para pegar e conseguir cópias da Osser mais rápido, isso aí vai garantir para você uns 60 a 90% de bônus de vida. Também de 60 a 90% de bônus de ataque, na frente de todo mundo que não tá tendo essa visão, que não tá tendo esse foco. Porém, cara, deixa eu pegar minha colinha aqui pra não falar besteira. Eu posso falar pra você não se enganar pelo fato de ela ser, de novo, entre aspas, barata, não significa que ela é um personagem de se deixar pra lá, tá? A gente tem uma passiva dela, que é desse negocinho aqui, ó, essa harpa bonitinha dela, que chama de Marcha da Maré. Eu anotei aqui, ó, né? Se você olhar aqui no nível 3, aqui, tá vendo, ó? Então no nível 3 ela dá 20% de velocidade de ataque para os seus 3 maiores carries do jogo. Isso aí, cara, vai acelerar a limpeza do mapa. E ainda tem um pulo do gato, né? Porque ela tem essa passiva aqui, que é a Marcha da Maré, e vai casar muito bem com a ult dela, que é o tal do Invocar a Maré. Que vai aplicar envenenamento e vai dar uma marca, né? Vai colocar uma marca no seu adversário que vai explodir baseada no dano que o inimigo recebeu. Né? O que isso significa, cara? Pô, velho, isso aí significa que seu investimento nela não vai ser ruim e que ela, além de curar o seu time, ela ainda ajuda a derreter a vida desses bichão aí por porcentagem. Eu já falei isso pra vocês em outros vídeos de outros jogos. Eu prefiro o herói que me entrega porcentagem do que me entregar número bruto. Porque porcentagem, né, ela aumenta. Então, pra mim, é muito melhor personagens que me entregam danos por porcentagens do que dano bruto, número bruto, né? E se você, cara, tá desejando eficiência aí no inicinho do jogo com um baixo investimento, cara, larga a Lilian e começa a focar na Osser. Bom, meus queridos, agora, se você já passou aí do início e tá começando a ficar no mid-game e começou a estar aquelas travadas naqueles chefões chatos da campanha, ou naquela torre infinita que a gente tem lá no jogo, aquelas torres lá, cara, se começou a travar aí, tá na hora de você focar em outro personagem para substituir a Osser aí no seu time. E aí, cara, nós estamos falando da Eluin. Essa Eluin, cara, ela vai ajudar e muito a gente. Porque ela não é apenas uma healer, é uma curadeira, né? Ela é nada mais nada menos do que uma bateria viva. A passiva dela, Germinação, que é essas borboletinhas aqui, ó. Essas borboletinhas que vocês estão vendo aqui. É absurdo isso aqui, porque a cada 4 segundos ela vai gerar energia para ela mesma e para o herói de maior ataque. No nível 2, se o inimigo usar uma especial, ela ganha mais energia de forma imediata. Na verdade, o que isso significa na prática, né? Significa que o cara que é o seu DPS, no caso a minha Ícaro, né? Vai usar a ultimate dela muito mais vezes do que o normal. Então se ela usa uma ou duas no meio da partida, ela vai usar 3, 4, até 5.
Em lutas que são prolongadas, que as lutas longas, né? Isso acaba virando uma bola de neve de dano, cara. Além disso, a proteção da natureza, que é essa aqui, ó, desses galhozinhos aqui, que parecem uns galhos com cruz de vida, né? Ela reduz o dano crítico recebido, cara, pelo seu time, cara, em até 30%, bicho. No PvE, onde o crítico do boss aí pode talvez até derreter a sua equipe, cara, essa aura aí da Helion é diferença, cara. É a diferença entre a sua vitória ou o endgame, né? O game over aí do jogo. Ela traz o sustento e consistência que você estava necessitando lá onde estava agarrado. Então, chegou a hora de você tirar a Ocer do seu time e focar um pouquinho aí na Eluin. Bom, cara, e aí chegou um negócio que vai dar um divisor de águas aí. Porque até o presente momento, eu estava falando de campanha, eu estava falando de batalhas com chefões. Em nenhum momento aqui eu cheguei a citar com vocês luta contra outros jogadores, que é o que vocês gostam, né? Não é muito o meu forte, mas é o que vocês gostam. A grande maioria da galera que me segue gosta muito de PVP. Esses dois personagens podem ser colocados na arena? Pode, não tem problema nenhum. Mas se você realmente quer dar uma sobressaída na sua arena, o seu personagem que vai ficar no lugar da Ocer e vai ficar no lugar da Eluin é o nosso querido Lui Wing. Vamos chamar de Ing, que fica melhor. Aqui, cara, o papo é completamente outro, tá? Então, galera, no PVP, quem bate primeiro, sobrevive aí ao primeiro impacto, geralmente ganha. O Wing, ele vai quebrar o jogo com a ligação das almas. O que é a ligação das almas? Fica na ult dele aqui, ó, essa função aqui que a gente chama de ligação das almas, tá? Sabe aquele carry que o inimigo ele vai tentar... Você sempre vai ter um personagem no seu time que ele é responsável para chegar ali e destruir toda a barreira do inimigo, né? Que a gente chama de carry. E o seu adversário, o que ele vai fazer? Ele vai tentar focar nesse cara para desestabilizar o seu time. Isso aí é a estratégia do seu adversário. Com o Wing, o negócio muda. Por quê? Ele tem essa ligação das almas que ele vai compartilhar o dano com todos os personagens. Aí ninguém aqui do seu time vai morrer sozinho. Então, nesse caso, você ganha e vai minar aí a força do seu adversário em focar no carry do seu time. Vou dar um exemplo ali. A Arien. A Arien, ela vai em cima do cara que dá mais dano. Ela vai em cima do carry do jogo. Se você tem o Wing no seu time, você vai distribuir o dano que a Rien vai dar naquele seu carry com todos. Isso você vai conseguir esticar por mais tempo a sua batalha. E tem mais, cara. A passiva dele, que é esse ursinho aqui sentado aqui igual doidão, que ele chama de vencer o forte com suave. Quando você coloca ele com 3 estrelinhas rosinhas, o que ela faz, cara? Ela garante 400 de energia logo no início da luta. Então, enquanto o suporte do seu adversário ainda está carregando a barra, o Wing já soltou o escudo, já curou, já bufou o ataque, já bufou a taxa de crítico dos seus atacantes. E com isso, cara, ele ainda vai limpar todos os debuffs e controles do grupo, garantindo que seu time jogue solto, jogue livre. E se você quer dominar aí a vitrine, que é o que eu falei, que é o ranking, subir aí no PVP... Cara, esse é o personagem que você tem que ter como peça obrigatória aí no seu squad. Então, galera, fazendo aí um breve resumo, né, que nós trouxemos para vocês aí desses 3 personagens, se o seu foco aí é subir atributo rápido e progredir no início do game, gastando razoavelmente pouco, cara, você vai ter que focar na Ocer. Mas vai chegar um determinado momento do jogo que você vai ficar travado, que você vai ter que abandonar um pouco a Ocer do lado, e aí você vai ter que focar na Eluin, para que você consiga fazer os PvE muito mais avançado, de forma mais dinâmica e mais segura. Agora, se você não tá saindo bem no PVP com a Ocer e com a Eluin, tá na hora de você correr atrás do Wing para você começar a brilhar um pouquinho mais no PVP, protegendo o seu time contra aquele dano explosivo, e aí você abraça o Wing para dar essa vitória para você, ou essa sobrevida no seu campo de batalha. Cara, o ideal sempre é ter os 3 prontinhos aí no seu arsenal, né? E focar no que vai resolver a sua parada ali na hora do seu problema. Agora eu queria saber de você aí, cara, qual desses 3 você tem? Qual desses 3 tá brilhando e você tá vendo esse brilho aí
no seu time. Conseguiu os 3, tem os 3, sabia dessa estratégia, tá fazendo essa estratégia, não sabia. Cara, aprendeu agora? Coloca no comentário. Eu vou gostar muito, muito, muito de saber aí como que tá o seu time e o que que você tem aprontado aí. Aqui ferrei, né? Aprontado aí no jogo, beleza? Deixa esse like maroto aí. Até o próximo vídeo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.